Regina e eu faço parte desse grupo de 13 psicólogos e psicanalistas que coordenaram esses encontros mensais através do Instituto Tempos Modernos, e para todos aqueles que se interessam por ouvir e falar, né, nesses temas e tantos outros que nos afetam na nossa época e que fazem parte do nosso dia a dia. O Instituto Tempos Modernos foi fundado em 1996, boa noite, e ele tem como objetivo a transmissão da psicanálise através de palestras, de encontros como o nosso de hoje, através de grupos de estudos e de jornadas. Em relação aos atendimentos clínicos, para quem venha se interessar por eles, cada profissional tem seu consultório, os contatos podem ser feitos diretamente. E as depressões será o nosso primeiro tema dos encontros programados para esse ano de 2013 e será apresentado pela psicanalista Susana Amália Palácios, que é presidente do Instituto Tempos Modernos, e por Andreneide Dantas, que é psicóloga e psicanalista, diretora da Clínica de Escuta Analítica. Nos últimos anos, o diagnóstico de depressão aumentou exageradamente. Somente no Brasil, a gente está falando, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, de mais de 15 milhões de deprimidos. Tá? Existem controvérsias quanto a esse número. A gente encontra 25 milhões, 30 milhões, 38 milhões, que é um absurdo, é um exagero, né? Incluindo um grande número de crianças e adolescentes que estão tomando medicação. Diagnóstico de depressão é também considerada a maior causa de licenças no trabalho e a maior causa de incapacitação no mundo. Então não é somente no Brasil. Portanto, ela é nomeada como o mal do século. E as previsões são igualmente negativas, porque, segundo, novamente, dados da Organização Mundial de Saúde, se nada mudar, em 2030 vai ser o mal que mais vai acometer as pessoas no mundo. Vai ser considerada o que mais vai matar as pessoas, mais do que o infarto. Podemos então nos perguntar, o que aconteceu? Estamos mais depressivos do que antes ou estamos diagnosticando mais? Se a resposta for a segunda, nos perguntamos o porquê. Por que estamos diagnosticando mais? A quem interessa? O que desencadeia esse transtorno? São questões biológicas? São questões culturais? São questões simbólicas? Então, o que a gente propõe aqui, depois da nossa apresentação, é um debate a respeito desse assunto. Quem nunca se perguntou se estava deprimido ou depressivo? Quem de vocês não conhece alguém, um familiar, um amigo, um vizinho, um colega da faculdade, um colega da academia, alguém no ponto do ônibus, no metrô, que não fale desse assunto, né? Que tem algum parente com esse diagnóstico? O remédio que é receitado para esse paciente tem um efeito colateral muito maior, mais danoso do que o sintoma que o paciente vinha sentindo. Sim, pior emenda que o consoneto. Sim, isso mesmo. A questão aqui nossa hoje não é dizer se a medicalização é ou não necessária, porque a gente sabe que em alguns casos ela se faz necessária. Muitas vezes, para o paciente poder levantar da cama e ir até o consultório do psicanalista, ele precisa de uma medicação, tá? Tal é o transtorno que ele sente, tal é a apatia, a falta de energia que faz com que ele não levante da cama. Então, um medicamento que faz com que o sujeito tenha uma alteração química cerebral, faz com que ele se sinta com o seu humor alterado e tenha condições de levantar da cama, então, nesse caso, sim, é indicado, né? Mas por que hoje se tem acreditado e propagado nos mais diversos meios de comunicação que o estado depressivo é resultado de uma alteração químico-cerebral e não resultado do que está acontecendo na vida daquele sujeito, daquela pessoa? Por que acreditar que os mal-estares de sofrimento psíquico
tem relação somente com a bioquímica do cérebro, reduzindo assim o corpo do sujeito a um corpo orgânico, apartado de sua fala e de suas emoções. Nessa vertente, a vida dos pacientes interessa quase nada, né? E vocês sabem como é feito o diagnóstico, né? Rapidinho. Mas não para nós psicanalistas, que nos ocupamos daqueles sujeitos que sofrem e não do transtorno do sujeito. Nos interessamos por sua história de vida, sua infância. Em análise, queremos ouvir o que cada um tem a dizer sobre o que os afeta. O que importa é o que cada um tem a dizer sobre a sua angústia, seus conflitos, decorrente de tudo isso que eu estou falando, e de como se sente em relação ao que ouviu dos seus pais, como está afetado por sua história familiar, enfim, quais são e quais foram os acontecimentos que marcaram sua subjetividade. Os pacientes que vêm com esse diagnóstico de depressão geralmente apresentam uma dificuldade para falar, tá? Tem um dizer monótono e repetitivo. Dizem o quê? Que não encontram sentido na sua vida. Se depreciam, não dão valor para o que lhes acontece, não dão valor para o que eles fazem. São sujeitos que se sentem humilhados e sentem muita culpa. E por que tanta culpa, né? Culpa por não terem feito coisa melhor da sua vida. Então, culpa por não terem escolhido a carreira que queriam, ou por terem feito somente aquilo que o cônjuge queria, ou porque teve que cuidar dos filhos. Enfim, sempre o outro está em primeiro lugar. O paciente foi, ao longo do tempo, tá? Porque a depressão ela não se instala assim, de um dia para o outro, e alguém foi renunciando ao longo do tempo ao seu desejo, ao que ele queria fazer, a ponto de não conseguir levantar da cama. Esses pacientes relatam que se arrastam ao invés de andar. Algumas falas de alguns pacientes, né, que coincidem é que eles sentem como se tivessem bolas de ferro no pé. Algo que os impossibilita... Presos, né? Isso. Algo que os impossibilitam de avançar. Nesses relatos encontramos o quê? Uma inibição radical do desejo. Esse paciente cedeu em suas palavras e, consequentemente, em seus atos. E o que os pacientes descobrem em análise? Que falar não é sem consequências. Que dizer uma palavra ou dizer outra tem efeitos diferentes. Tá? Porque quando alguém escolhe uma, vai deixar de falar outra. E tem consequência proporcional àquilo que ele disse. Então, o que acontece muitas vezes com os pacientes que falam que estão bem mal? Escutaram? Bem mal? Então, como assim? Se estão mal, como que estão bem? E aí o paciente aprende, né, na própria análise que falar tem consequência. Em outras palavras, os sujeitos diagnosticados de depressivos não investem energia libidinal em seus projetos, em seu desejo. Em vez disso, contabilizam perdas. É o filho que saiu de casa, é o marido, enfim, que se interessou por outra, é o trabalho que tinha, que era mais importante o anterior do que o atual, é a sua adolescência que foi muito importante, é a sua infância, enfim, sempre o tempo que passou e não o tempo presente. Antes é um estado onde o sujeito se sente esvaziado de desejo. Muitos pacientes falam que eles são esvaídos de desejo, sentem como se a energia realmente fosse embora. Sabemos que as palavras podem ter vários efeitos. Elas podem ser estimulantes, sedativas, excitantes ou mortificantes. E no caso da depressão, se encontra nessa última categoria a palavra para o depressivo. É verdade que muitos, amparados pelo saber médico e científico, procuram a causa do que sentem somente no âmbito orgânico, acreditando que seus males têm a ver somente com uma falha, como a gente disse antes, com a diminuição desses neurotransmissores nos cérebros. Mas aqueles que empreendem uma análise descobrem que seu corpo não responde somente ao biológico, e sim ao significante, às palavras. Essas pessoas, esses analisandos, se dão conta de que o que sentem reflete em seu comportamento, que falar traz consequências, e dependendo, como eu disse antes, pode ser positiva ou negativa. Esses pacientes descobrem que têm um inconsciente e são afetados por ele. E aos poucos vão saindo de uma monotonia das palavras e vão se reerguendo em relação ao que dizem. Fazem associações entre o que lhe aconteceu antes e o que acontece agora. Assim, revelam
os significantes que marcaram sua história e dessa forma recuperam seu desejo de viver, pois passam a se dar conta de que são falantes e não marionetes manipulados pelo destino. Tornam-se donos de suas palavras e responsáveis por seu desejo, e muitos nunca tomaram um comprimido de antidepressivo. É isso que eu preparei. Se algo que nós podemos dizer é que no campo do patológico, de aquilo que chamamos saúde mental, há um termo que é justamente o que nos ocupa, que é o termo depressão, que tem a função neste campo a mesma que tem os coringas no baralho. Serve para tudo. Se le pode dar qualquer valor. Agora, quando se le dá qualquer valor neste sentido, podemos dizer que o que se deixa de lado é a singularidade dele ao que se lo está diagnosticando, marcando, clasificando, evaluando como tal, verdade? Mas se algo que nós podemos dizer a respeito é que cada vez que se batiza alguém con o termo de deprimido ou con depressão, non faz outra coisa máis que rexeitalo como suxeito. Si rotulando de deprimido ou con depressão se rexeita o propio de cada un, non por iso este termo deixa de estar socialmente aceito, socialmente acreditado. E máis, acreditado quase científicamente ou ao nivel da fe religiosa. E nós sabemos o peso que ten para cualquier un de nós a instituición que é a opinión pública. Pero sí é certo, con ese termo, hoxe a maioría das persoas ten a posibilidade de dizer algo en relación ao que le acontece a respeito de seu malestar no mundo, de seu mal viver no mundo. Pois ben, nomeando así un fato social, e digo que é un fato social porque estamos falando hoxe xa de epidemia, verdade? Se banaliza o mal, deixando para trás, ou seja, na ignorancia, as causas primeras e primordiais, que angustian ou entristecen a cada un. E ao mesmo tempo, se quer ignorar os efeitos e as consecuencias dos dois discursos que hoxe nos comandan no Occidente. E me refiro ao discurso científico e ao discurso do capitalismo. É un fato que nosa época xera deprimidos. Como sería diferente, tendo en conta a queda da maioría dos semblantes da tradición que antes nos orientaban? Como non habería realmente ou non estarían en xogo estes estados epidémicamente falando, verdade? Cuando podemos dizer que aquilo ao cual se le otorgaba autoridade e por ende posibilitaba o respeito ten desaparecido, sin referencias, carente dos valores que antes nos orientaban, sin poder darle a vida un sentido. As persoas como fican, xente, e non hai necesidade de ser psicanalista para dizer isto, verdade? Fican no desamparo, quer dizer, desampamos sob novos imperativos. E cando cambian os imperativos, cambia a realidade. Por tanto, os imperativos que exixen o deber ou a obrigación que están exigindo os imperativos, cambian a subjetividade. Temos que facer o que Freud fez en súa época, e Lacan na súa. Como homem de súa época, Freud se rebelou contra todos os ideais que tiñan como que estaban a alcanzar a privación dos gozos. Plena época victoriana, verdade? E foi un homem de súa época. Pois ben, nós tamén. Hoxe nos toca exactamente o mesmo ponto. Nós temos que tamén dizer,
non gosto da palavra denunciar, dizer que os ideais que nos comandan hoxe tamén son nocivos, tamén producen sintomas inhibisores e angustia. Estes imperativos enchen nosos ouvidos e nosos ollos. Poderíamos falar perfeitamente de unha polución visual e auditiva. Segundo estes imperativos, hai que ter éxito. Hai que triunfar e, por que non, alcanzar os 15 minutos de celebridade. E se isto non acontece, corremos o risco, se alguén llora e aos 5 minutos ríe, o faz inversa, corre o risco realmente de ser tratado en cualquier momento de fraco e, por tanto, deprimido. E todos estes estados que hoxe se encontran, estes estados era o que les acontecía aos monxes nos monasterios. Jamais se pensou que isto era da orden orgánica, genética, biolóxica, anatómica, fisiolóxica ou neuroquímica, como vocês queran. Non. Para eles, o que chamaban de tristía e acería era un pecado, unha falla moral. E a consecuencia que ten isto de reducir a tristeza ou de reducir a angustia ou o desamparo, ás veces, reducilas a unha questão orgánica, isto ten un efeito económicamente para os suxeitos catastrófico, porque non se trata de outra coisa máis que de retirarle a subjetividade. Cando se le retira a alguén a responsabilidade, se dice que non pode responder, verdade? Responsabilidade vem de resposta. Se le retira a responsabilidade e se reduz a cualquier a unha máquina ou a un organismo. É simplemente viver para saber que a angustia ou a tristeza eclode depois de un golpe do destino, verdade? Estes sofrimentos, estas dores do espírito, non son ninhuma doença orgánica. Son efeitos de culpas inconscientes, de unha agresividade que se voltou contra o propio suxeito, son efeitos de un luto non realizado, de alguna miseria, de alguna impotencia, sella que for. Os estados depresivos, entón, son como os iceberg. Só mostran un humor de superficie que nada dicen de causas primordiais. Que poderían facer os medicamentos con a culpa, a agresividade ou o luto non realizado? Que non deixarán de existir na medida en que as causas primeras non sexan sabidas. Pois as causas primeras se pode chegar falando. E é justamente a fala o que os medicamentos amordazan, o que deixa mudo os sintomas, embora, e todos sabemos que é así, anestesien, adormezcan, e en este sentido deixen ao suxeito en un letargo. Por termos vivido, todos nós sabemos que as palabras nos afectan. Non somente en noso humor, mas en nosas ações tamén, verdade? E eu vou ir un pouco máis longe, dicendo que as palabras funcionan como virus. As palabras son bacterias, as palabras son venenos, pero tamén poden ser antivirus, antibacteriais e tamén poden ser antídotos. Lacan chegou a máis, a dizer que a palabra era un cancro. Hoxe está de moda deixarse tratar como animais, reducidos a un organismo biolóxico ou a máquinas. As dúas questões exoneran de cualquier responsabilidade. Cuando se afirma, por ejemplo, y se acredita que se sofre de una síndrome, de una injusticia na natureza, sella genética, de neurotransmisores, un déficit químico o hormonal, se deixa de lado a historia, quer dizer, o vivido, o sofrido, o desexo, o gozo de cada un. Son os novos cantos das sereias. Vamos a ver como facemos, verdade? Eu penso que non é unha boa tamparse as orellas con cera como fez Ulises. Pero son os cantos das sereias do cognitivismo, do comportamentalismo e das neurociencias.
que non faltará moito para construir un novo home, un home neuronal, un home bioquímico, verdade? Pero será un home que terá perdido súa humanidade. Pois ben, na clínica psicanalítica non tratamos deprimidos, tratamos con os falantes, porque os falantes son efeitos de linguaxe. E pela linguaxe e pela lingua, operamos sobre un ser e un corpo que están traballados pela linguaxe e la lingua. Nada a ser por fora da